Parto como iniciação. Temos aqui algumas questões importantes. O parto como iniciação, a individuação da pessoa, iniciação de gênero, como cidadania, espiritualidade, psicologia. Vamos ver alguns desses. O que é uma iniciação? Uma iniciação é uma série de rituais que servem para marcar uma etapa na vida de uma pessoa. Eles acontecem em momentos críticos, críticos aqui quer dizer em momentos delicados, sensíveis, em momentos diferentes dos ordinários, né? Em que há uma mudança real na vida da pessoa. O tipo de experiência que a iniciação deve propiciar é uma experiência forte, que deixa uma marca, como se fosse realmente uma tatuagem na psique da pessoa e a modifica. Não existe volta. Rito de iniciação é um caminho de mão única. Uma vez que se passa, não tem como voltar para trás. O passado morreu. Há muitos ritos de iniciação na nossa vida. Infelizmente, nós hoje, vivendo numa sociedade secular extremamente profana, nós perdemos essa sensibilidade para com essas passagens da vida que ainda existem. A menarca na vida das meninas é uma dessas, a puberdade, a adolescência, o casamento, a morte, o nascimento, o parto. Então, o parto é um rito de passagem. É um rito de iniciação, inicia a mulher à maternidade. Nós podemos ter essa iniciação no sentido que Robbie Davis Floyd expressou, contou no seu livro O Parto como Rito de Passagem Americano, que não existe na tradução em português, mas que é um livro muito legal, porque ele mostra, do ponto de vista antropológico, como todos os procedimentos médicos são voltados para iniciar a mulher a ser mãe dentro de um determinado sistema social, econômico, patriarcal. A humanização oferece uma alternativa a isso. O parto como uma iniciação para uma outra realidade, uma nova realidade que nós estamos criando. Somos todos pioneiros nesse processo, não existe esta realidade pronta já. Estamos criando-a. E a estamos criando de muitas formas, cada um do seu jeito. Então, por exemplo, o parto em primeiro lugar, o parto como um processo de individuação, que para mim é a coisa mais importante, porque individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna o que ela é. E no parto, de fato, nós nos descobrimos, né? Descobrimos quem somos. Inclusive, descobrimos se estamos fazendo besteiras, né? Se fizemos uma escolha estúpida, se aquilo que a gente pensava não era nada certo, enfim, o que for é uma descoberta. E a gente tem que abraçá-la, porque se a gente não tivesse descoberto, inclusive que fizemos uma escolha estúpida, não seríamos hoje uma pessoa melhor. Então, no lugar de nos culpar e de apontar o dedo para os outros, a gente precisa agradecer e ficar contente que estamos evoluindo, que estamos crescendo. Claro que a experiência melhor seria aquela que eu relatei, por exemplo, no vídeo anterior, de um parto transformador, etc. Mas é sempre uma transformação. E quando a gente está dentro desse mundo da humanização, mesmo que assim perifericamente, as mulheres são tocadas. Então, o processo de iniciação significa o quê? Que uma mulher está transitando, a gente vai vivendo a vida na descoberta, que se consciente ou menos, do que somos, que nem sempre é aquilo que nós achamos que somos, ou que os outros acham que nós somos. Então, o parto, por ser um momento tão intenso do ponto de vista emocional, físico, mental, ele proporciona o caldo necessário para que alguma coisa de realmente profundo aconteça. Por isso, os partos não podem ser todos o parto ideal. O perfeito parto domiciliar, não só porque ele não existe e é um simulacro, como já vimos, mas porque cada uma de nós se encontra numa etapa diferente de seu processo de individuação.
Então, se nós compreendermos o parto, a experiência de parto, como um momento de autorrevelação da mulher, que não quer dizer momento em que ela se descobre uma deusa, nada disso, momento em que ela descobre algo importante de si, que pode não ser agradável de ver, mas que é importante para o seu desenvolvimento, para a sua superação, para a conquista de coisas melhores, para o crescimento. Aí todos os partos são bons. O que não significa que não iremos continuar o trabalho de informação, de promoção do parto natural e etc. Novamente, eu não estou aqui para excluir atitudes, eu estou aqui para acrescentar, para complementar uma visão com aquilo que não é, com conhecimentos que infelizmente não são tão comuns, como aquele, vamos nos informar para o parto. Então, o processo de individuação é esse, é se descobrir. O parto proporciona essa possibilidade, que pode ser agarrada assim em pleno e se tornar um grande salto. Ou pode ser um pequeno salto. Geralmente, dentro da humanização, assim, dentro desse ideário, se consegue dar algum salto, sim. Segundo lugar, a humanização claramente é uma iniciação à questão de gênero, porque inúmeras mulheres que estavam longe de se questionar sobre qualquer coisa relacionada a gênero, feminismo, estão hoje sempre mais cientes de que se a gente tem um parto numa determinada condição, é porque somos mulheres, porque temos uma vagina, porque vivemos num mundo em que quem tem um pênis vale mais, né? Apesar de todos os pesares. Então, existem questões que são importantíssimas, porque sem essa consciência a gente não vai adiante. O parto é uma iniciação, o parto humanizado. O parto humanizado é uma iniciação à cidadania. Cidadania, infelizmente, não é algo muito desenvolvido no Brasil. Excelente, portanto, que o parto humanizado se torne uma oportunidade para dar um salto bem grande nessa direção. O que é cidadania? É a gente lutar pelos nossos direitos, é termos consciência dos nossos direitos. E para as mulheres isso é uma dupla passagem, porque significa acordar de um transe com relação à autoridade médica e com relação à questão de gênero. Né? Existe pouca consciência e capacidade e coragem de assumir determinados direitos e de lutar por eles. Agora, cidadania não é esbravejar, apesar que às vezes é importante esbravejar. Não é simplesmente, então, esbravejar, é saber se posicionar, é ganhar autoridade como indivíduo, como cidadão, é superar aquela mentalidade, mas é uma só pessoa, não vale nada, o que eu posso fazer, tadinha de mim, e não vai adiantar nada, é superar isso, porque cada uma de nós é criadora da realidade. Portanto, é se posicionar, por exemplo, diante do médico. O que não é fácil, o que requer uma grande maturidade, coragem, força de se posicionar tranquilamente e dizer não, não, dizer não. Não precisa explicar, não precisa cobrar, não precisa gritar. Não, não a isso, não aquilo. Não a sorrisos em troca da faca. Não ao luxo em troca do parto que você quer. Não a simulacros, mas sim a minha verdade, a minha verdade. O parto humanizado é uma iniciação a uma nova forma de espiritualidade. Isso é um conceito que, para mim, é particularmente querido. Porque o que a gente está vivenciando, e daí se atrela isso a questão do sagrado feminino, que já vamos ver, é uma nova forma de espiritualidade. É sairmos daquela espiritualidade patriarcal masculina abstrata, na qual o espiritual é uma dimensão alheia ao carnal, ao concreto, ao cotidiano, ao feminino. Apesar de termos no cristianismo imagens do feminino, elas não têm o mesmo status espiritual do masculino, de fato. E Jung dizia que o problema das mulheres era que elas não tinham representação no parlamento de cima. De fato, não tem, porque as imagens da nossa Virgem Maria, como se a mesma palavra diz, infelizmente é virgem. Também um simulacro, né? Porque ela
é um símbolo, que vira um simulacro porque se pega ao pé da letra. Mas tudo o mundo espiritual no qual estamos mergulhados há séculos, é um mundo que, de uma certa forma, despreza o cotidiano, o carnal, o físico. Nós somos todos filhos de uma teologia baseada no pensamento de Santo Agostinho, quarto século depois de Cristo. Santo Agostinho desprezava os sentidos, eles nos extraviam da verdadeira conexão com o espiritual. Então crescemos nisso. Se essa mentalidade, não é que Santo Agostinho é o filho da mãe, não é isso. É que naquela época aquele pensamento fazia sentido. 1600 anos depois, não mais. Então, o que está surgindo com a humanização do parto é uma espiritualidade carnal, gostosa, orgásmica, feminina. É uma espiritualidade de dentro para fora, em que não há separação, é uma espiritualidade holística. E para que isso aconteça, nós mulheres, precisamos dar um salto quântico gigantesco, porque significa valorizar o que está dentro de nós, significa valorizar os nossos líquidos, valorizar a nossa interioridade, significa autoestima, valor próprio, o que as mulheres dificilmente têm naturalmente, porque todo o sistema está voltado contra isso. Então, para chegarmos a essa espiritualidade, nós precisamos de mulheres que se valorizam a partir do que tem dentro. E o que tem dentro não pode ser valorizado a partir de um ideal que está fora. Lembremos disso. Então, somos nós que damos o alvará a nós mesmas. E agora vamos falar um pouco do sagrado feminino, que é que é um corolário, vamos dizer assim, da questão do parto humanizado que surgiu recentemente. Então, o sagrado feminino é preciso para vivenciar isso, para falar disso, é preciso não criarmos novos ideais e novos simulacros, novas imagens irreais, porque estamos novamente pensando nos termos masculinos tradicionais, que são abstratos e universais, ou seja, generalizantes. Não acessamos o sagrado feminino porque vestimos uma saia colorida e dançamos à luz da fogueira. Podemos acessar o feminino através disso? Podemos, mas não são as coisas concretas, os gestos, as pedras, os perfumes, o luar, ou a faca, o espaço, a pessoa que fazem acontecer a coisa, assim como não é uma doula que faz acontecer um parto humanizado, né? É a nossa abordagem, é a abertura de espírito na qual nós estamos. E como mulheres acessando o sagrado feminino, nós precisamos começar a encontrar esse sagrado feminino dentro da gente. Eu não consigo imaginar um sagrado que se encontre numa fogueira dançando à luz da lua pelada, sinceramente. Isso pode fazer parte de uma bela experiência, não duvido. Mas eu quero esse sagrado feminino aqui comigo, 24 horas por dia, nas minhas relações, na relação com o meu corpo, na relação com o meu filho, na relação com o meu marido, na relação com a minha mãe, na relação com o meu pai, na relação com as autoridades, com meus chefes no trabalho, com as minhas colegas, com as colegas da humanização. É aí que a gente encontra o sagrado feminino. E para mim, desculpem se eu sou muito prática e concreta, mas para mim é na nossa autoestima, é no valor que nós damos, na capacidade que nós temos de nos posicionar de cabeça alta diante de tudo. E não nos deixar moldar pelo coletivo, nem que seja o coletivo da humanização. Porque, novamente, é isso que está acontecendo. Cria-se ideais e se faz o que precisa para baixar a cabeça para o guru da humanização da vez. E se tem medo de falar em voz alta, porque se o chefinho da humanização não gostar, nós somos colocadas de lado, nós somos caluniadas, perdemos trabalho, perdemos clientes, perdemos visibilidade, perdemos crédito. Porque tem toda uma massa de ovelhinhas que vai atrás do chefinho da máfia. Então, sagrado feminino é começar a valorizar a gente, a nossa individualidade, a nossa particularidade, começar a termos generosidade para conosco e amor verdadeiro.
para aceitar as nossas diferenças e aceitar inclusive aquilo que a gente gostaria que não fosse, mas que é. E a amar isso, e a promover o nosso desenvolvimento, e a ter flexibilidade para conosco e para com os demais. Não impondo nada para cima da gente, mas permitindo que o livre processo espontâneo e natural do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade ocorra do jeito que há de ser. Então, nós somos as mediadoras, as processadoras, amparadoras, promotoras do nosso mesmo processo. E não permitir que sejamos encaixotada nem pelo sistema da Globo, da Veja, nem pelo sistema da humanização, porque senão a humanização morre. A humanização é feita de pessoas que estão buscando essa liberdade de ser. Então, façamos que isso aconteça, porque é aí que nós vamos encontrar o sagrado feminino. E é aí, sim, que é gostoso dançar a luz da lua peladas, com outras mulheres que igualmente estão nesta mesma busca. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!